Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui, queridos? Hebreus 11, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Repita comigo: temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Amados, entendam, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Nunca tivemos em um cenário tão diferente como nós estamos vivendo agora. No início do ano, nós iniciamos com rumores de guerra, quem se lembra? Depois, nosso Brasil enfrentou uma catástrofe sobre aquelas chuvas, aquelas enchentes. Quem se lembra disso? E depois, eu estou falando no mundo, depois daquelas queimadas, quem se lembra disso? Quem ouviu falar? E agora essa pandemia do coronavírus. Então nós estamos enfrentando um período de caos, um período de medo, um período de insegurança, um período na qual muitas pessoas têm sido assoladas por esse ambiente de medo, por esse ambiente de caos. E esse ambiente de caos, esse ambiente de medo, de dores, de doenças, eu vim aqui para te dizer que o Evangelho é a cura. O Evangelho é a cura. A fé em Deus nos traz esperança. Você está preparado? O impossível Deus pode fazer hoje. Mas sempre quando lemos na Bíblia, um dos maiores avivamentos que aconteceu foi em períodos de caos, foi em períodos de seca, foi em períodos de fome. Porque quando Deus quer levantar os seus filhos aqui na terra, querido, vai acontecer um período como esse. A Bíblia diz: achará fé na terra, pois quando vier o Filho do Homem. Amado, Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós precisamos de fé em tempo de caos. Nós precisamos de esperança em tempo de dor. Nós precisamos ser a resposta para essa geração. Nós precisamos ser a resposta, porque o mundo hoje busca respostas. O mundo hoje está atrás de cura. E a cura vem através de Deus. A cura vem através do Senhor. É lógico que nós tomamos todos os cuidados que temos que ter. Nós vamos, a partir desse momento, passar por um período onde nós não vamos nos cumprimentar com a mão, não vamos nos abraçar, mas nós não vamos deixar de orar, nós não vamos deixar de acreditar, nós não vamos deixar de apregoar que Jesus Cristo pode mudar toda e qualquer situação. Quantos creem? Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Noé foi um homem que tinha uma revelação de Deus. Ele estava instruído por Deus para o tempo do dilúvio. Lá em Gênesis capítulo 6, abra comigo por favor. Se você que nos acompanha pela internet, Deus está falando com você aí agora. Que você reserve esse tempo para se conectar em Deus. Se desliga de tudo à sua volta e fica ligado na palavra, porque Deus vai te pegar aí. Deus vai te visitar aí.
Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de ter haver feito. Versículo 8, preste atenção nesse versículo de Gênesis capítulo 6, está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Queridos, havia uma sentença de morte, havia uma sentença sobre a humanidade, porque o povo naquele tempo de Noé, eles praticavam muita maldade. Então o Senhor olha para o lado e vê um menino de 600 anos, um jovem adorando a Deus. Esse homem foi Noé. Aleluia. Deus havia feito um decreto, mas quando Deus olhou para Noé, a Bíblia fala que ele achou graças, ele conseguiu, querido, o temor de Noé, a fé de Noé, fez com que o Senhor atentasse para a vida dele. Aleluia. Em outras traduções bíblicas está escrito: e o Senhor mostrou benevolência. Noé, querido, ele foi achado por Deus em um tempo de caos. Noé foi encontrado por Deus em um tempo de crise. Noé foi achado por Deus em um tempo de caos. Entenda uma coisa, querido: nesse tempo de caos, homens e mulheres de Deus vão ser encontrados buscando a face do Senhor. Querido, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar o Senhor de todo o coração. Esse é o tempo de buscar a face de Deus. Esse é o tempo de não se acovardar. Esse é o tempo, querido, porque ninguém pode parar um povo que tem fé. Se chegar o decreto pela lei de não termos culto, nós vamos obedecer. Mas lá na minha casa, eu e minha casa vamos levantar um altar de adoração. Lá na minha casa, eu tenho certeza que você também vai parar tudo e vai buscar a face do Senhor. Ninguém para a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Noé foi achado em um tempo de caos. Noé foi achado em um tempo onde ninguém foi encontrado com fé. Precisamos, querido, andar com Deus. Olha só o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. E estas são as gerações de Noé. Está escrito assim: Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Noé andou com Deus e teve salvação. Naquele tempo de Noé era o fim, queridos. E nós estamos vivendo o princípio de dores. Mateus 24, versículo 3, preste atenção, leia comigo. É muito importante você ler nas Escrituras. Aleluia. Eu estou sentindo tanta presença de Deus. Mateus 24, versículo 3, queridos. Seja edificado essa noite. Versículo 3 está escrito assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos,
Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis rumores de guerra, e de rumores de guerra olhai, e não vos assusteis, não tenham medo, porque é mister que tudo isso se aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reinos, haverá fomes, vírgula, o que está escrito aí? Pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Entenda, queridos, nesse princípio dessas dores, nós precisamos de fé, como Noé fez. Quantas vezes nós anunciamos: ei, se arrependa, Jesus está voltando, e as pessoas não estão nem aí. Vive a sua vida e deixa a vida me levar. Vai empurrando com a barriga, querido. Amado, entenda uma coisa: a profecia de Jesus diz assim, ó: não tenham medo. É necessário que essa profecia se aconteça. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Aleluia. Pela fé, Hebreus 11:7, Noé foi divinamente avisado. Havia fé em Noé, havia temor em Noé, havia sensibilidade para ouvir a Deus. E essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para você: o que fazer em tempo de caos? Primeira coisa, olhando para a vida de Noé em Gênesis capítulo 6, versículo 9, está escrito assim, Gênesis 6, versículo 9: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Repita comigo: quando eu ando com Deus, eu não ando com medo. Não estou anulando o problema que nós estamos vivendo, não, querido. Mas nós, nesse tempo de caos, devemos tomar cuidados necessários. Sim, obedecer às autoridades e, além disso, querido, obedecer a Deus. Nós não podemos deixar o medo ser maior do que a nossa fé. No tempo de caos, Deus encontrou um homem chamado Noé. Nós precisamos ser encontrados por Deus nesse tempo. Agora é hora de orar mais. Agora é hora de buscar mais. É hora da gente se unir, igreja do Senhor. Precisamos, queridos, nos preparar. Precisamos andar com Deus. Precisamos preparar nossas gerações para andar com Deus. Amém? Em Gênesis capítulo 5, verso 21 diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com... quem andou com Deus? Enoque. Depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o arrebatou. Enoque andou com Deus, queridos, por opção dele.
Enoque buscou tanto a Deus, ele começou a andar a Deus, e ele gerou filhos. E Enoque estava tão perto de Deus que Deus o tomou para ele. Repita comigo: quando eu ando com Deus, Deus me arrebata. Aleluia. Nós vamos passar por o período do arrebatamento, querido, e que aqueles que andarem com Deus, aqueles que perseverarem até o fim, serão arrebatados. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o tempo de voltar a andar com Deus, querido. Esse é o tempo de ficar mais próximo do Senhor. Queridos, entenda uma coisa: nós precisamos ensinar nossos filhos e deixar um legado na vida deles, porque, querido, nós teremos aflições nesse mundo, teremos momentos de luta, de problemas, mas em todas as coisas a igreja do Senhor é mais que vencedora. Você é mais que vencedor, aleluia, porque aqueles que perseverarem até o fim, como diz Mateus 24:13, serão salvos. Aleluia. Porque eu preciso andar com Deus, porque é necessário andar com Deus. A Bíblia fala em 1 João 4,18 que no amor não há medo. No amor não há medo, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é amor. Se o verdadeiro amor lança fora todo medo, e se Deus é amor, eu devo andar com Deus, porque quando eu ando com Deus, eu não ando com medo. Quem está entendendo? Eu posso confiar, ainda que seja notícias ruins. As notícias ruins estão aí, ainda que há um ambiente de caos, querido, eu preciso andar com Deus. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 21, conta a história de um homem chamado Jairo. Marcos 5, 21, e Marcos, querido, chega perto de Jesus. Jairo chega perto de Jesus, em Marcos capítulo 5. Jairo chega perto do Senhor, e ele fala: Senhor, rogo-te para que venhas em minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela sare. Entenda uma coisa, Marcos 5, 24, está escrito assim na Bíblia: foi com ele, olha lá, e foi com ele, e seguia-o. Entenda uma coisa, querido, Jesus estava indo na casa de Jairo, porque a filha dele estava enferma, estava doente, ela estava perecendo, e Jesus foi com ele, e Jairo decidiu caminhar com Jesus. Jairo decidiu andar perto de Jesus. Andar com Jesus, querido, não nos deixa isento de más notícias. Andar com Deus não nos deixa, querido, isentos de más notícias. Lá em Marcos 5,35, a Bíblia fala que chegaram, pois, os principais da sinagoga e diziam assim para Jairo: não incomodas mais o mestre, a tua filha está morta. O noticiário quer calar a tua fé, as notícias ruins querem calar a tua fé, para que você tenha medo, para que você se desespere. Mas entenda uma coisa, querido, como diz as Escrituras, nós estamos vivendo princípios das dores. Estamos vivendo em um tempo profético, na qual está sendo estabelecido o momento correto para a volta do Senhor Jesus, e nós precisamos estar firmes no Senhor. Quantos estão entendendo? Ah, pastor, e os meus problemas, querido? Entenda uma coisa: Deus pode mudar todo o problema, Deus pode resolver todo o seu problema. Isso é uma verdade que vale para todas as coisas. Não deixe as más notícias afundarem a sua fé. Fica ouvindo notícia ruim direto. Fica ligado quantos morreram. Fica ligado, querido amado, você fica doido. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a boa notícia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque Deus está comigo. Aleluia.
O noticiário que chegou para Jairo a respeito de sua filha era ruim. Ela havia morrido, acabou, não tinha jeito. Talvez você está me ouvindo agora e a sua situação, o seu problema que você vive, parece que você não encontra solução. Parece que você olha para a sua situação, para a vida dos seus filhos, para o seu casamento, para a sua família, e você fala: poxa vida, não tem jeito. Mas eu vim aqui te dar uma palavra de esperança. Para Deus nada é impossível. Aleluia. O que nós devemos ter é cuidado no tempo de caos. Eu te pergunto essa noite: o que você tem acreditado? Em quem você tem acreditado? Amados, o resultado médico pode ser diferente. A sua visão olhando pelo noticiário da TV pode ser diferente. Mas nós temos fé e acreditamos que esse tempo vai passar. Nós temos fé e acreditamos, e nós vamos perseverar, nós vamos ficar firmes em oração, como diz a canção da Ludmila Feber: quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Não parar de orar, não parar de buscar, não parar de interceder, não parar, não para, não para, não para, não para, igreja amada do Senhor. Tenha fé em tempo de caos. A fé em Deus é a solução para o seu medo. Fala assim para o teu irmão: acredita. Nós devemos acreditar. A notícia era para Jairo assim, ó: não incomodas mais o mestre. Para de incomodar Jesus porque tua filha morreu. O que você tem feito quando você ouve uma má notícia? Você fica com medo? Ou você tem fé? Quantos estão entendendo, queridos? Toda notícia ruim traz insegurança. Toda notícia ruim traz medo. Toda notícia ruim traz desespero. Agora eu te pergunto: com quem Jairo estava andando? Com quem meu Deus, com quem Jairo estava andando? A palavra era de morte, porque a palavra foi direcionada para o pai. E diziam ao principal da sinagoga: tua filha morreu. A palavra de morte era direcionada para um pai, mas a palavra de vida foi direcionada para um pai. Duas palavras, duas mensagens: uma notícia ruim e as boas novas. Você decide o que você pega. Aleluia. Quantos estão entendendo? Querido, as más notícias, elas vêm para matar a nossa esperança. Estão dizendo muitas coisas, mas eu fico com aquilo que Deus diz. Eu acredito naquilo que Deus diz. E eu creio, querido, que no nome de Jesus esse coronavírus vai acabar. Eu creio no nome de Jesus. Eu tenho esperança, porque o Senhor é aquele que guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Jeová Jirê, o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que te cura, o Deus que te sara. Aleluia. Estão dizendo para Jairo: ei, pare. Olha o que Jesus disse para Jairo, versículo 36. Eu estou encerrando, queridos. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tenha medo, crê somente. Quando eu ando com Deus, eu não ando com medo.
A notícia ruim veio para trazer medo ao pai. Mas quando o céu ouviu a notícia ruim da terra, o céu rebateu com uma palavra do céu. Vocês estão entendendo? Jesus ouviu aquelas palavras, e ele olhou para Jairo e disse: ei, não tenha medo, creia somente. Eu quero deixar uma pergunta para você: com quem você está andando? Jairo estava com Jesus. O fato de estar com Jesus não nos deixa isento das más notícias. Jesus afirmou em João 16, 32, melhor dizendo: eu vos tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Eu venci o mundo, então você também vai vencer, querido. No tempo de caos, sabe o que nós precisamos? Temer a Deus. Amém? Queridos, há uma diferença entre medo e temor. O medo é um estado afetivo pela consciência do perigo. O medo traz insegurança, o medo traz falta de paz. Agora não, o temor é respeito e obediência para com Deus. No tempo de Noé, é muito parecido com os tempos de hoje. Nos tempos de hoje se falta temor. Nos tempos de Noé faltava temor. Quantos estão entendendo? Havia, querido, falta de temor por Deus. O povo não tinha temor e não tinha medo. O povo não tinha medo. Eles não tinham medo porque Noé estava incumbido de preparar a arca. E não era um barquinho, uma jangada, era um grande navio. Quantos estão entendendo? E Noé preparando um barco num lugar onde a seca assolava, onde não havia chuva. Loucura, querido. Sim ou não? Loucura alguém preparar um barco num ambiente onde não chove. Entenda uma coisa: nós somos comparados como loucos. Nós somos loucos diante do mundo, porque nós cremos que Jesus Cristo é a arca. Nesse tempo, Jesus Cristo é o caminho que vai nos levar à salvação. Em Mateus 24, 37, olha o que está escrito. Ninguém acreditava, querido. Mateus 24, 37 diz assim: aleluia. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores, o dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está vindo e o povo não está com medo. O povo tem medo da doença, mas não tem medo de ir para o inferno. Lógico que dá medo, insegurança. Mas entenda uma coisa: o povo, imagina quando vier o arrebatamento da igreja, querido. Vai assistir o filme Deixados para Trás para você ver. Eu recomendo, nesse tempo é muito bom para você assistir isso. Você vai entender o que nós estamos vivendo. Deixados para trás. Assista. Naquele tempo de Noé, o povo não estava nem aí. Mas nesse tempo Deus está levantando os seus profetas para dizer: o Senhor Jesus está voltando, arrependa-te, anda com Deus, seja fiel, persevere até o fim, porque os que perseverarem até o fim serão salvos.
É tempo de andar com Deus. E se você parou de andar com Deus, volta correndo, volta para os braços dele. E ele está doido para te abraçar. Ainda que hoje nós estamos evitando o abraço, Jesus está doido para te abraçar. Aleluia, glória a Deus. Conserta a tua vida, arrependa-te, querido. Noé temia a Deus, pela fé ele foi avisado. E por que ele foi avisado, querido? Em Salmos 25:14 diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele fará saber o seu conserto, querido. Amado, conserta a tua vida, faz o que tem que fazer, porque você pode ficar. Mas não é isso que nós queremos. Aleluia. No tempo de caos, envolva a sua família. Olha só, Deus falou para Noé: Noé, construa a arca e coloca a tua família dentro. Gênesis 6, versículo 13. Olha o que Deus disse aqui. Gênesis 6:13 diz assim: então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 18: mas contigo, Noé, estabelecerei meu concerto, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Aleluia. Envolva a tua família na presença de Deus, meu irmão. Se chegar o tempo de não podermos vir na igreja, nós vamos parar tudo, vamos pegar na mão dos nossos filhos, nós vamos orar com eles. Aleluia. Envolva a tua família na arca, na presença de Deus, porque o seu Pai, Deus, está te esperando. Entenda uma coisa, aleluia, Noé envolveu a sua família no projeto de Deus. E por que ele envolveu a sua família no projeto de Deus? Porque Noé andava com Deus. Então Noé andava com Deus, o seu pai, chamado Lameque, andava com Deus. Noé andou com Deus porque o seu avô, Metusalém, andou com Deus. Noé andou com Deus porque o seu bisavô, Enoque, andou com Deus. Anda com Deus. Seus filhos vão querer andar com Deus também. Aleluia. Decida hoje andar com Deus, assim como disse Josué em Josué 24:15. Vocês decidem a quem vocês vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos andar com Deus, querido, amém? Esteja dentro do barco. A ordem de Deus era: entra no barco, entra na arca. Entra no barco, entra na arca. Queridos, Deus deu uma ordem para Noé: entra no barco. Que barco é esse hoje? Que barco é esse que nos leva para uma jornada? Entenda uma coisa, querido, esse barco tem um nome. E esse nome não é apenas um nome, é um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos envolvidos com Ele, o nosso barco não afunda. Aleluia. Por isso que Noé, no seu tempo, temeu a Deus. Ele temeu a Deus, porque ele andava com Deus, ele sabia com quem ele estava. Mas vamos nos colocar de pé. Aleluia. Um episódio que Jesus estava no barco, lá em Marcos 4:35, não tenho tempo para isso. Mas a Bíblia fala que Jesus dormiu na popa do barco. E os discípulos despertaram a Jesus e disse: mestre, o Senhor não se importa, nós vamos morrer aqui. A Bíblia fala que levantou-se um grande temporal. E no tempo de caos, Jesus dormiu. Jesus descansou.
Querido, essa é a palavra para você nessa noite. Que no tempo do caos você descanse. Que no tempo do caos você confie. Os discípulos ficaram com medo. E a Bíblia fala que Jesus, quando despertou, disse: homens de pequena fé, por que vocês têm medo? E ele repreendeu o vento, e houve grande bonança. E um dizia para o outro, e a Bíblia fala, e houve grande temor entre eles. E diziam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero dizer para você, querido, se Jesus está no seu barco, você não vai afundar. Aleluia! O que fazer em momento de descontrole? Entrega o controle da tua vida nas mãos de Deus. Vamos orar ao Senhor, querido. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, levante suas mãos, querido. Nós confiamos no Senhor, que nesse tempo de caos, que nesse tempo de descontrole, nós entregamos nossa família, nós entregamos nosso casamento, entregamos nossos filhos, entregamos também os enfermeiros, os doutores e médicos que estão trabalhando muito nesse período. Nós oramos e abençoamos, ó Deus. Nós declaramos, ó Pai, uma nova história, um novo tempo, que Deus. Nós declaramos que tempos melhores estão por vir. Declaramos, ó Pai, como servos do Senhor, ó Pai, abençoa aqueles que estão esperando o resultado médico para saber se é positivo ou negativo. Nós declaramos anulado e cancelado todo o vírus do coronavírus no Brasil. Nós declaramos cancelado, nós profetizamos, Senhor, livra a nossa nação brasileira desse mal, dessa peste. Livra, Senhor, guarda nossos filhos, guarda, Senhor, nossos amigos, guarda nossos familiares. Em nome de Jesus nós declaramos a tua igreja guardada nesse período, e nós confiamos em ti. Nós confiamos em ti nesse período, Senhor. Levante as suas mãos, querido, e comece a declarar: Senhor, eu confio em ti, eu confio no Senhor.